Olá, turma! Estamos aqui hoje juntos para mais uma aula de matemática. Estou muito feliz em ter você comigo. Quero te lembrar que sou a professora Marilane. E olha só, turma, eu quero contar com a tua participação na nossa aula de hoje, certo? Vamos estar trabalhando situações problemas, vamos ver várias estratégias de resolução até chegarmos na estratégia usando, a nossa continha armada, pelo algoritmo. Tudo bem? Quero que vocês participem, acompanhem a leitura da situação problema de casa, tá certo? Juntamente comigo e tentem aí me responder as intervenções que eu irei estar fazendo no decorrer da nossa aula. Tudo bem? Vamos então para o nosso cartaz agora, lermos juntos a nossa primeira situação da aula de hoje. Temos aqui a primeira situação. Lúcia tem um estojo contendo 32 lápis de cores diferentes e presenteou sua prima dando-lhe 12 desses lápis. Com quantos lápis Lúcia ficou? Olha só, a situação aqui nos fala que uma menina possui um estojo cheio de lápis com diversas cores. Inclusive, temos aqui a representação desses lápis, todos muito coloridos. E fala que por ela ter, ela tinha uma quantidade X de lápis, que nós vamos já retomar a situação para marcarmos juntos. Porém, desses lápis, ela decidiu presentear sua prima. Certo? Então, se ela vai presentear a sua prima, turma, o que ela vai precisar fazer com essa quantidade inicial? Nós conseguimos perceber aqui que sofreu uma alteração. Ela tem uma quantidade, mas ela vai precisar retirar, certo? Ela vai entregar à sua prima uma quantidade de lápis. E aí a situação nos pergunta com quantos lápis ela vai ficar. Então, quantos restarão, Vamos lá na nossa situação e vamos grifar os dados que são nos mostrados e que serão extremamente importantes para conseguirmos resolver, tá certo? Vamos lá juntos então. Nós temos aqui nos falando a quantidade de lápis que Lúcia possui. Então, a Lúcia, ela vai ter 32 lápis no seu estojo, certo? Desses 32, ela decide dar à sua prima a quantidade de 12 lápis. Então, 12 é a quantidade que ela vai retirar. Olhando, turma, para esse número aqui, 32. Nós conseguimos perceber ali a presença de quantas unidades? No número 32, nós temos quantas unidades? Nós temos 2 unidades, muito bem. E quantas dezenas nós temos neste número? 32. Nós temos 3 dezenas, não é mesmo? Certo. E essa quantidade representa o quê? A quantidade de lápis que ela tem ou a quantidade de lápis que ela deu ou que sobrou? Muito bem, a situação nos fala que essa é a quantidade de lápis que ela possui, certo? Então, vamos fazer essa representação no tapetinho, vamos fazer a indicação com pauzinhos, com palitinhos, dessa quantidade. Então, 32, olhando para o número 32, vamos lá juntos no cartaz, olha só. Trazendo aqui para o tapetinho, número 32. Quantas unidades ele vai possuir? 2 unidades, certo? E no número 32, qual a quantidade de dezenas? São 3, 2, 3. Pronto, fizemos a primeira representação. Qual é o próximo número que nós temos de informação na nossa situação? A quantidade de lápis que ela entrega, que ela dá, que ela presenteia a sua prima, que é a quantidade de 12, não é isso? Então, lá no tapetinho, como que nós vamos representar? Pensando no número 12, vocês têm que fazer a identificação. Quantas unidades tem neste número? O número 12 possui, vamos lá juntos, 2 unidades, certo? E quantas dezenas? O número 12, possui apenas uma dezena. E o que vocês vão precisar fazer aqui? Se ela tem uma quantidade inicial e ela retira uma quantidade para entregar para sua prima, nós precisaremos fazer aqui uma situação de subtração. Isso mesmo. Nós iremos retirar 12 lápis do 32. Como que nós vamos fazer isso aqui no tapetinho? Observem comigo. Olha só. Nós temos que retirar 2 daqui, certo? Esse 2 ele vai ser retirado daqui, das unidades. Unidade com unidade sempre e dezena com dezena sempre. Então, 2 retirando daqui, resta alguma coisa?
Não resta nada, né? Então, não vai restar nada. Então, nós não fazemos representação aqui, será? Nada vai aparecer aqui? O que que vocês acham? Olhem aqui para mim rapidinho. Quando nós não temos a presença de unidades, como é esse caso, não há nada, não há nenhuma unidade, qual é o número que nós utilizamos, o algarismo que nós vamos utilizar para representar essa falta de existência de números ali? Qual é? Muito bem, para quem está respondendo aí que é 0, isso mesmo. Então, nós vamos representar lá no nosso tapetinho, né? Representaríamos se fôssemos utilizar o número com 0. Vamos colocar aqui, então, olha só. Não ficou nada, não resta nada. Então, ó, 0. E nas dezenas? Nós temos que retirar uma dezena dessas 3. Então, vamos lá, ó, você vai retirar. Então, retira-se uma. Quantas dezenas sobraram? Sobraram apenas 2, né? Então, vamos representar aqui usando o algarismo, olha só, 2. Muito bem. Então, eu entendo a partir disso o quê? Eu entendo que a Lúcia ficou, mesmo depois de entregar para sua prima 12 lápis, ela ainda ficou com 20 lápis. Concordam comigo? Agora eu quero te convidar a fazer a continha. Eu vou armar aqui a continha para vocês e nós vamos ver uma outra forma de resolução. Observem então no cartaz juntamente comigo. Primeiro, colocamos, lembrando, turminha, de colocar sempre o número embaixo da sua coluna. Então, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. 32. 2 unidades e 3 dezenas. 12 menos 12, né? 2 unidades e 1 dezena. Menos 2 menos 2, 0. 3 menos 1, 2. Encontramos, olha só, o mesmo resultado em diferentes estratégias, não é mesmo? Então, turminha, percebam aqui que não é difícil, né? Muitas vezes vocês querem permanecer nos palitinhos e não tem problema quanto a isso também. Mas eu tô aqui para mostrar para vocês que é possível, que vocês conseguem sim realizar as continhas através do algoritmo convencional, certo? Vamos agora para a nossa próxima situação? Vamos, estão preparados? Então vamos fazer a nossa leitura. Percebam aqui agora o nosso próximo exemplo. Em um jogo de figurinhas, José iniciou o jogo com 28 figurinhas e terminou com 12. Quantas figurinhas José perdeu no jogo? Então, José estava jogando um jogo de cartas, um jogo de figurinhas, e ele ganha, né? Ele ganha ou ele perde? Ele perde cartas no decorrer do jogo. E a situação nos revela a quantidade de cartas inicial e nos diz a quantidade de cartas final. É isso que a situação problema nos fala? E o que ela nos pergunta? Vamos voltar lá e vamos registrar, vamos grifar os dados importantes para a nossa realização dessa situação problema. Vamos lá então. Olha só. Então, em um jogo de figurinhas, José iniciou o jogo com 28 figurinhas. Então, ele inicia com 28 figurinhas, certo? E ele termina, olha só, ele termina o jogo com 12 figurinhas. O que que pergunta? Pergunta quantas figurinhas ele perdeu. E como que nós podemos fazer isso? Vamos fazer juntos primeiro a representação no tapetinho? Vamos lá? Olha só, nós vamos então separar aqui, né? Coluna das unidades, coluna das dezenas, não é mesmo? Coluna das unidades e coluna das dezenas. A quantidade inicial, ele inicia com 28. No número 28, quantas unidades nós temos? Nós temos 8. Vamos representar com os palitinhos? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Quantas dezenas? 2 dezenas. E fala que ele terminou o jogo com 12. E pergunta quantas ele perdeu. Ele termina o jogo com 12. Vamos lá, quantas unidades nós temos em 12? No número 12, apenas 2. E quantas dezenas? Apenas 1. Turminha, nós precisamos fazer aqui uma retirada, uma subtração.
Então, para encontrarmos a quantidade de figuras que ele perde, nós vamos pegar a quantidade inicial de figurinhas menos a quantidade restante de figurinhas. E o resultado que nós teremos é exatamente quantas ele perdeu no decorrer do jogo. Certinho? Tudo bem até aqui? Então, vamos fazer isso primeiramente no tapetinho, depois a nossa continha armada. Olha só, então vamos lá. Nós precisamos retirar 2 de 8, né? Precisamos retirar 2 unidades dessas 8 aqui. Então, vamos riscar essas primeiras aqui, ó. Pronto. Restaram quantas, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Restaram 6. Vou colocar os palitinhos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, nós precisamos retirar uma dezena dessas duas. Vamos retirar aqui. Sobrou quanta? Apenas uma, né? E que número nós temos formado aqui, então, turminha, ó? Uma dezena, representada pelo número 1, e 6 unidades. Nós encontramos, então, o número 16. Vamos fazer isso agora lá no cálculo? Vamos fazer juntos? Então, nós vamos colocar aqui 28, menos já está aqui, 12. 8 menos 2, 6. 2 menos 1, 1. Percebam que nós encontramos o mesmo resultado, 16. No número 16, nós temos a presença de 6 unidades e apenas uma dezena. Gostaram dos exemplos da aula de hoje? Eu espero que sim e que, além de terem gostado, tenham aprendido bastante. A nossa aula está terminando, mas eu espero vocês para o nosso próximo encontro, onde vamos aprofundar ainda mais os nossos conhecimentos. Não se esqueça de continuar estudando acessando a nossa plataforma Eduque. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula!